Fala pessoal, se você não me conhece, eu sou Felipe Arakawa, sou treinador da G+ Treinamento Esportivo e maratonista amador. Se você me conhece, obrigado por ter voltado. Hoje a gente volta aqui com o segundo episódio da nossa série Período de Base. Valeu? E é isso aí pessoal, estamos de volta. Então, para começar aqui, eu quero trazer para vocês hoje uma alternativa em relação aos treinos de força específica, como eu falei no episódio número 1. Se você ainda não viu, vai estar aqui no card o link para você acessar e assistir o primeiro vídeo, onde eu introduzo aí o tema período de base, explico um pouco da história e o que é treinar, por exemplo, força específica. Como alternativa aí para você incrementar e variar os seus treinos de força específica para a corrida de rua, você pode, por exemplo, procurar lugares onde tenham trilhas, subidas, locais naturalmente acidentados. São muito bons realmente para correr por N motivo, e eu vou citar alguns deles aqui, beleza? E ao final desse vídeo, vocês vão ver na prática aí também um treino nosso em um local como esse, tá? Eu vou procurar sempre fazer isso, que é trazer alguma orientação, alguma dica e demonstrar isso na prática, valeu? Bom pessoal, variar os locais de treinos é sempre uma boa opção, é sempre uma boa pedida, porque você primeiro testa o seu condicionamento, porque você muitas vezes se acostuma a treinar no mesmo local. Esse local muitas vezes te gera um certo conforto psicológico e físico, às vezes é um local muito fácil de treinar, muito plano, asfaltado, e aí realmente recorrer a um local piso natural e que tenha um pouco mais de altimetria, que seja acidentado, vai te desafiar e ao mesmo tempo vai te motivar, porque você está mudando de local, sobretudo se você estiver em contato com a natureza, é sempre muito prazeroso, pelo menos eu acho. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês uma dica, que é você trabalhar um pouco essa questão de pisos naturais, que tem tudo a ver com o período de base. Na verdade, você poderia ou deveria treinar o ano inteiro, ou o máximo que você pudesse, em pisos naturais, para evitar ou diminuir aí a questão de agressão ao seu físico em relação ao impacto. Se a gente colocasse numa ordem, uma escala de dureza, nós teríamos o quê? Primeiro, o concreto, como sendo o piso mais duro, depois o asfalto, depois a terra batida e por último talvez a grama e a areia. Aí não pode ser muito fofo, porque realmente você vai perder tração. Então eu diria aí que o meio termo, que seria a estrada de terra batida, seria o ideal pra gente aí que pratica corrida, esporte, endurance, longa duração, né? Corrida de montanha e tal. Eu particularmente acho muito legal, sou muito fã do piso natural de terra batida, e vira e mexe eu dou um jeito de ir para algum lugar que tenha terra batida, né? Onde eu treino, na Lagoa do Taquaral, historicamente foi sempre um local de piso natural, de terra, né? A volta interna, 2,70 km. Infelizmente eles começaram a calçar de alguns anos para cá, e felizmente estão demorando para fazer esse serviço, então deve ter pouco mais aí de 1 km calçamento, e o resto ainda permanece em terra batida. Essa dica que eu vou te dar hoje, de você, por exemplo, no período de base incluir um treino em um terreno acidentado, é muito bom, porque você trabalha um pouquinho da outra vertente que eu expliquei no episódio 1, que é a base aeróbica. Você vai inevitavelmente acabar trabalhando isso, porque normalmente quando você vai a algum local de trilha, onde você tem estradas de terra, você tem mais distância para percorrer, né? Você consegue achar locais em que você consegue 6, 7, 8 ou muito mais quilômetros para frente, e às vezes fazer um bate-volta aí, 10, voltar 10, você correu 20 km. É comum nas zonas rurais ter espaço para correr. Então é legal, porque você dá uma variada, sobretudo em alguma semana de descanso que você tiver ali no período de base. Por exemplo, você trabalha 3 semanas com rampa e tiros em rampa, e aí numa quarta semana, para dar um fôlego, um descanso pro seu corpo, pro seu organismo, você vai para um local mais afastado e faz uma rodagem mais longa, num piso natural, com um pouco de subidas. Isso é bem benéfico, isso é muito positivo. Agora, por que então você não faz todos esses treinos de base nesses locais? Por uma questão muito simples. Para que a gente trabalhe verdadeiramente força,
força específica, a gente precisa realmente fazer muita força, no sentido literal. E a gente só consegue fazer isso dando tiro, fazendo velocidade na rampa. Se você for para um local de trilha e correr lá dentro do seu limite, que é você tentar percorrer aquele percurso, por exemplo, sem andar, você não necessariamente está trabalhando força. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que você tem predominâncias? É isso que vai acontecer. Obviamente, você vai trabalhar força também num local de subidas, assim, de estrada de terra, mas a predominância aí é a resistência. Você não vai trabalhar muita força, por quê? Porque você não vai conseguir percorrer 20 km fazendo força realmente. Você vai fazer força em alguns momentos. Então você vai ter predominâncias em alguns momentos de força, em alguns momentos mais resistência, mas majoritariamente no treino de 20 km você vai trabalhar mais resistência. Então é por essa razão que você deveria fazer mais treinos em rampa, tiros, velocidade e eventualmente fazer algum treino de resistência em locais com subida. Por quê? Porque vai te familiarizar com o percurso, vai te deixar mais confortável, no bom sentido, encarar esse tipo de percurso. Você vai se sentir mais familiar a esse tipo de percurso quando você se deparar com uma situação em que você encontra uma subida no meio de uma prova, mesmo uma prova de asfalto. Então, percorrer esse tipo de percurso, eventualmente, é muito bom porque vai te gerar uma adaptação e te gerar uma familiarização com esse tipo de percurso. E, como eu falei, os profissionais, eles acabam trabalhando bastante subidas, bastante treinos longos, a base aeróbica deles é bem trabalhada e eles trabalham muita força também no período de base, porque eles têm tempo para fazer isso e principalmente eles têm organismo, eles têm físico para isso. Pra gente, como eu falei, a gente acaba trabalhando aquilo que a gente não consegue trabalhar no ano, durante a temporada. Então a gente vai focar na força, que é algo muito difícil de trabalhar, é precioso, como se fosse a moeda mais cara ali. Você realmente, não é sempre que você tem acesso, então você precisa focar nisso nesse momento. Mas, como eu disse também, é legal se você tiver a oportunidade de trabalhar também sua base aeróbica, isso é lógico, é importantíssimo. Então, se você puder combinar os dois, um pouco de subida com um percurso um pouco mais extenso, vai ser ótimo para você. Então, pessoal, a seguir eu vou mostrar para vocês, na prática, um treino no local com bastante subida, com bastante variação altimétrica, com piso natural, obviamente, em que tradicionalmente a gente aqui da G+ Treinamento Esportivo acaba indo correr. É num distrito aqui de Campinas, fica em Joaquim Egídio, é um local bem afastado, rural, com muitas paisagens bonitas, muita subida, muita descida também, e é bem legal ir para lá, a gente sempre que pode tá indo, então vocês vão ver aí um treino nosso de confraternização de fim de ano, onde a gente acaba aproveitando aí para encaixar um treino de base. Beleza, pessoal? E aí lá eu explico para vocês um pouquinho melhor como que funciona. Depois eu volto. O ano que vem serei uma nova pessoa. Pode se bater. Aí, pessoal, estamos partindo aqui para a trilha da Bocaina. É uma trilha tradicional aqui do distrito de Campinas, que eu comentei aí. Então, nós vamos fazer um treino aí de aproximadamente 16 quilômetros. A gente vai até o 8 e volta a 8. Estamos partindo aqui da Estrada das Cabras, em Joaquim Egídio. E vocês vão ver aí um pouquinho do que é um treino de resistência em subida. Tem umas subidas íngremes aqui, de 1,5 km, 2. Então é bem legal para trabalhar isso aí. Valeu! Todo mundo quieto? Ninguém tá falando mais nada. Os caras saíram da jaula hoje, ó. Que treino era esse, velho? Você falou que hoje não tinha rampa, velho. Aí, ó. Mas não tem mesmo. Tiro em rampa, né? Agora, se você quiser fazer um tiro aí na rampa. Aí, pessoal, isso aqui é uma subida que você pode fazer no treinamento de base aí, ó. Nada.
Aí pessoal, usina de Salto Grande, que é no distrito de Joaquim Egídio, Campinas. Funcionando, hein? Gerando energia. Propriedade aí da CPFL. Bom pessoal, voltei aqui. Vocês viram aí como que é bacana treinar num local com bastante variação altimétrica, com bastante paisagem, você se distrai. É muito gostoso, você não precisa de música, você vai, principalmente com amigos, fica ainda melhor, você se diverte, dá risada, vê animais, respira um ar puro, preserva aí suas articulações no local com terra batida, então assim, é muito benéfico. Faz um pouco de força também, né? As subidas são longas, íngremes, subidas assim de 2 km, ininterruptas, que realmente desafiam aí a coxa queima, é importante resistir ali, superar aquela subida, dar o seu máximo ali, se tiver que andar, tudo bem, dar uma caminhada, mas o ideal é que você lute, resista ali à gravidade, faça a força. É nesse momento ali que você está realmente colhendo, trabalhando aquele aspecto que eu comentei, que é a força específica. É difícil você atingir esses momentos na corrida, então quando você atinge, são por frações ali, por alguns momentos do seu treino que você atinge essa zona de força. Então, como eu disse, é raro, você precisa aproveitar e fazer força literalmente. Passa rápido, daqui a pouco seu fôlego recupera, e aí lá para frente, 2, 3 semanas, você já começa a sentir os efeitos desses treinos, a adaptação vai ser gerada nesse período aí, 15, 20 dias, e aí você vai ver como isso vai te fazer bem. Beleza, pessoal? Eu volto aí com outros episódios depois, contando um pouquinho mais aí sobre estratégias de hidratação, também o que eu particularmente faço na parte de alimentação, trazendo para o contexto do atleta, não como nutricionista, obviamente que não sou, mas aí vou mostrar para vocês o que eu tenho feito ao longo dos anos, o que funciona para mim, de repente pode funcionar para você, e aí a gente vai seguindo e tocando essa nossa série aí do período de base e força. Valeu pessoal, até mais, um abraço.